Pasta 18. Parte 18. Futebol e o combate. Alguns dizem que o esporte imita o combate. No caso do futebol, isso é uma certeza. São dois exércitos unidos com objetivos e táticas definidos. Os valores desejados em um bom soldado e em um bom jogador são os mesmos. Em ambos são necessárias disciplina e abnegação. A superação e a garra são exaltadas e muitas vezes alteram o resultado final do embate. O comportamento do homem no campo de futebol reflete traços marcantes de sua personalidade. Não se trata de ter ou não habilidade, controle de bola e o conhecimento específico do esporte. Eu falo de atributos. Observamos então que normalmente jogadores irresponsáveis, violentos ou desunidos em campo apresentam o mesmo comportamento alterado fora dele. Qualquer pessoa poderia citar um caso pelo menos de atleta com comportamento violento, falta de espírito de corpo ou de maturidade dentro de campo que tenha ganhado as páginas dos principais jornais como ator principal ou coadjuvante em casos de acidentes automobilísticos atribuídos ao consumo de álcool. Grande parte desses desastres tem como consequência as mortes de inocentes. Por outro lado, há casos de atletas líderes dentro de campo e que fora deles são exemplos de responsabilidade e conduta. Não é difícil relacionarmos o futebol ao combate, mas participar de uma partida do esporte bretão em pleno campo de batalha, tendo por adversário inimigo, já era demais. Não é necessário dizer que qualquer jogada de brasileiro era motivo para entretenimento de quem estivesse passando pelo local. Por diversas vezes estávamos no meio de patrulhas e a garotada se aproximava com uma bola para fazermos uma graça. Aproveitando-se disso, o comandante da MINUSTAH determinou que fosse realizado um jogo de futebol em sítio militar com o intuito de estreitar o contato da população com a tropa. No próprio PF-8 as equipes se prepararam. Não havia uniformes a não ser o de treinamento físico militar, enquanto o pessoal do Fantasma preparava a segurança do local com carros de cavalaria e mais 40 homens, meu pelotão montava uma equipe para representar o nosso país nos gramados, quer dizer, não era bem um gramado. O palco da disputa seria a própria Rua Magnólia, onde na véspera 1.300 cartuchos de munição 7,62mm entre tiros de fuzil e de metralhadora MAG foram consumidos. De um lado havia o meio-fio e as portas dos barrancos delimitando a lateral esquerda do campo. Do outro, uma vala de 2 metros de profundidade por onde passava um esgoto a céu aberto. Algumas pontes improvisadas com toras de madeira garantiam a passagem de um lado para o outro para o caso da bola correr para longe. As traves eram de ferro com mais ou menos 1 metro de altura por 1 de largura. As condições não eram ideais. Mesmo assim, minutos antes do início da partida, houve aglomeração de centenas de pessoas ao redor do campo, formando um paredão humano por todo o perímetro. Pessoas postavam-se sobre os muros, as crianças subiam nos adultos e os telhados das casas de alvenaria ficaram lotados. Todos queriam ver os brasileiros jogando. Montamos uma equipe improvisada e nos trocamos. Reunimos-nos e partimos para a arena. Urutus barravam o acesso da Magnólia por cima e por baixo, enquanto fuzileiros do Fantasma tomavam conta das vielas infiltradas nos becos. Entramos em campo junto com o adversário, que apareceu muito bem uniformizado. Havia 2 jogadores da primeira divisão do campeonato haitiano. Os outros, segundo nossos informantes, eram todos bandidos. O certo é que não vieram para a brincadeira. Guardei o rosto de todos para averiguações futuras. Eram 4 para cada lado. O adjunto de pelotão de Tsunami, o Tsunami 4, era o juiz e havia trazido seu uniforme e apito. As equipes se aprontaram e o jogo começou. A equipe da casa deu a saída e, em um descuido nosso, saiu na frente do placar com um gol relâmpago, 1-0 para os haitianos. A torcida comemorou como se estivesse em um estádio. Era claro que todos torciam pela equipe do bairro, mas a admiração pelo nosso futebol era evidente. Em uma jogada de gol dos haitianos ou em outra de efeito dos brasileiros, o delírio da torcida era o mesmo. Com o passar do tempo, impusemos nosso futebol e encontramos o caminho do gol. Fizemos 1-1 com um gol de boi e 2-1 com sombrinha. Pedi para sair, pois o calor era muito forte. Entrou outro militar no meu lugar que manteve o mesmo padrão de jogo, fazendo mais 3-1. O juiz finalizou o primeiro tempo. A equipe da casa batia muito, mas os brasileiros mostravam mais técnica.
O segundo tempo começou morno. Entrei em campo depois de 10 minutos. Em um lançamento de boi, corri sozinho na direção do gol. Um jogador adversário me acompanhou e, quando fui chutar com a perna direita, ele pulou de longe e me acertou um carrinho por trás, atingindo meu tornozelo esquerdo no momento em que toquei a bola. Por sorte, o chute ainda saiu forte e certeiro, estufando as redes de cordinhas de varal e jogando as traves para longe, 4-1. Sentimos então que o jogo começava a ficar tenso. O público já não mais aparentava felicidade e os jogadores adversários estavam nervosos. Chacal, venha para cá, chamou Falcão. Pois não, capitão. Chacal, deixe-os fazerem mais um gol para a população sair feliz. Esse jogo não pode acabar em goleada. O povo vai ficar com raiva da gente. E tem outra coisa. Lembre-se de que vocês não estão jogando de colete. E riu. Entendido? Voltei a campo e passei as recomendações. O juiz dizia que faltavam 7 minutos. Deixamos o jogo morno novamente. Em uma jogada pelo centro do campo, Boi fez corpo mole e não deu um tranco no atacante haitiano, deixando fazer um gol para delírio da multidão em volta. Logo em seguida, mais um, 4-3. Estava de bom tamanho. Alguns de nossos jogadores resolveram fazer acrobacias com a bola dentro do campo. A cada elástico, embaixadas ou um toque de calcanhar, o público batia palmas e sorria. Para eles era como se Ronaldinho Gaúcho ou Robinho houvessem emprestado ao povo de Sítio Militaire um pouquinho de suas genialidades por alguns segundos por intermédio dos pés dos soldados brasileiros. Foi uma festa. O juiz pediu a bola no centro de campo e apitou o fim de jogo. Como nas grandes finais de campeonato, o campo rapidamente foi tomado pelo povo. Tiramos fotos com os adversários e lhes entregamos algumas medalhas. As traves haviam sido feitas por um de nossos cabos e foram dadas de presente à comunidade. Conforme íamos embora, as crianças nos seguiam e gritavam em coro inocente: Chacal, Chacal! Foi um dia inesquecível para todos. Pasta 19. Parte 19. Violência incrustada. Estávamos bastante cansados, mas ainda haveria uma tarde de patrulhas pela frente. Reunimos o pelotão e partimos para a base B embarcados em viatura 5T com o terceiro GC à frente em uma Land Rover. No caminho, logo depois de passarmos pela Praça da Mãozinha, Chacal 3 parou a viatura no acostamento de terra. À frente, algo estranho parecia acontecer em uma área descampada. Chacal, é Chacal 3, apitou o rádio. Prossiga. Tenente, tem um corpo jogado logo aqui na frente do descampado. Um corpo? Desci então e os sargentos me acompanharam. Pelo rádio chamei Delta 1 e pedi que o cabo fotografasse. Na verdade, não era apenas um corpo. Quando vasculhamos o local, descobrimos 3 pessoas mortas jogadas mato logo abaixo do descampado. 2 delas sem camisa e com muitas marcas de pancadas no corpo e na cabeça. Na outra, marcas de tiro na barriga. Não havia sangue no local, indicando que as vítimas não haviam sido mortas ali. Provavelmente, depois de espancamento em algum canto da cidade, os corpos foram desovados na região. Comuniquei de imediato a Falcão, que passou a informação para o oficial de operações, o aeromóvel. Não havia nada a fazer. Fotografamos tudo e informamos a polícia, a PNH, para que tomasse as providências, recolher os corpos e proceder às investigações. Foi a primeira vez que os soldados tiveram contato com cadáveres na rua, por isso houve um certo mal-estar. Alguns ficaram um pouco perturbados. No entanto, posso garantir que depois de uma semana de operações, nenhum deles se incomodava mais com a descoberta de pessoas mortas pelas ruas ou becos da cidade. Pelo contrário, o profissionalismo com o qual os soldados se comportavam era destacado. Mesmo quando sozinhos, ao se depararem com essas situações, isolavam a área para se aproximar em segurança, levantavam algumas informações sobre o ocorrido com a população, tiravam fotos, informavam-me por rádio e solicitavam as providências necessárias. Ao chegar à base, informavam-me dos fatos e me auxiliavam na elaboração dos relatórios para o escalão superior. Todavia, havia um grande problema quanto ao efetivo e à operacionalidade da polícia local nos procedimentos relativos aos cadáveres encontrados. Dias depois passávamos pelos locais e os corpos continuavam expostos. Frequentemente, as tropas encontravam corpos desovados pelas ruas e praças da cidade. Naturalmente, vítimas de crimes ou envolvidos com a prática de justiça entre bandidos e gangues.
Também ocorriam conflitos entre os grupos armados pelo domínio de algumas áreas de influência nas favelas. Matava-se por nada. Os desentendimentos mais banais eram motivos para facadas ou mesmo estrangulamentos até a morte. Parecia que isso vinha da cultura daquelas favelas. Estávamos no Forte Nacional quando, em um dia de maio, por volta das 23 horas, apareceu uma moradora da favela de Solino chorando muito, acompanhada por um primo cujas noções de inglês não foram suficientes para nos ajudar a entender o que se passava, sendo necessário chamar o representante da PNH no forte. Disse ela que à tarde aparecera um homem pedindo ao marido um pouco de água por estar trabalhando na área e ter sede. O marido solicitou ao desconhecido que aguardasse um pouco enquanto ia verificar se a possuía em quantidade para atendê-lo. Ao entrar em casa, percebeu só haver um balde e que suas crianças, 3 filhos entre 1 e 8 anos, ainda não estavam de banho tomado. Voltou então à porta e disse não ter água suficiente para matar sua sede. O estranho, que olhara pela fresta da porta e vira o balde cheio, revoltou-se falando ofensas para o dono da casa, que então fechou a porta enquanto o outro foi embora. Às 21 horas, as crianças brincavam enquanto a mulher as vigiava da porta da casa com uma lamparina acesa para quebrar a escuridão. A porta estava encostada e o marido dentro do barraco. O estranho reapareceu e bateu à porta. A mulher se apresentou, mas ele disse que queria falar com o homem da casa. O marido escutou e foi à porta. Ao abri-la, um revólver calibre 38 foi encostado em sua cabeça. As crianças e a mulher se paralisaram assustadas. Uma frase ainda foi ouvida. Minha gratidão pela água, falou enquanto executava um disparo pondo aquele corpo no chão. Morreu na hora. O homem desapareceu pelos corredores dos becos. A mulher e as crianças recolheram o cadáver do chefe da casa. A mãe partiu à procura de ajuda. Foi até o Forte Nacional, deixando as crianças trancadas dentro do único cômodo da casa, sozinhas em cima de uma manta. O corpo do pai permanecia ao lado, sobre uma grande poça de sangue. A luz de lamparina continuava acesa, quebrando a escuridão da noite e iluminando a cena macabra. Ela precisava que alguém retirasse o corpo de lá. A tropa não estava autorizada a recolher corpos de civis. Só havia um carro da PNH que fazia esse trabalho, mas a polícia se recusava a entrar no bairro de Solino sem escolta dos brasileiros. Tomamos as providências necessárias, oferecemos a escolta de madrugada, deixamos um GC à disposição da PNH para prover sua segurança em qualquer deslocamento e ajudar a mulher. O corpo, no entanto, só foi retirado 2 dias depois. Em outra passagem, um homem foi assassinado a 3 quarteirões do comissariado da polícia da PNH. Um rapaz de aproximadamente 30 anos levou um tiro a queima-roupa na cabeça. Chegamos ao local. O corpo ainda estava quente. Havia muito sangue. Filmamos, tiramos fotos e informamos a polícia para ser retirado o corpo. Foram necessários 3 dias para recolherem o cadáver. Já nos meus últimos dias antes do retorno ao Brasil, eu recebi a minha última missão, a de acompanhar um dos tenentes substitutos em um reconhecimento no Alto Solino. Eu deveria mostrar as principais estradas e becos da região, bem como os pontos em que ocorreram os principais problemas na área. Alto Solino era uma região relativamente calma. Era um conjunto de 3 pequenos morros tomados por barracos e recortados por 2 córregos de puro esgoto. Quando a companhia assumiu o Forte Nacional, ficou responsável por essa área, que apesar de não ser das mais seguras, já não se encontrava na guerra. No passado, a situação era diferente. Na década de 1980, a região fora palco de um dos maiores e sangrentos combates entre os guerrilheiros e as forças de segurança haitianas. Depois vieram as intervenções externas dos Estados Unidos, que também não conseguiram pacificar a área. Por último, as forças de paz da MINUSTAH assumiram a área em 2004 com os jordanianos, mas suas patrulhas eram realizadas somente com veículos blindados e não conseguiam eficiência em áreas de favelas. Os bandidos ficavam nas ruas mais largas com o seu armamento escondido nos becos. Quando os blindados passavam, rapidamente eles entravam pelas vielas e atacavam as tropas. Foi assim até 2004, quando a área foi passada aos brasileiros. Ao assumirmos o controle, determinaram que as patrulhas fossem realizadas a pé. No começo, houve alguma reação por parte dos nossos comandantes, pois consideravam isso uma loucura. Na opinião de vários deles, muitos soldados iriam morrer em razão do forte poder de fogo e da organização dos bandidos.
De imediato, intensificaram os conflitos com um número muito alto de mortos do lado dos guerrilheiros. Mesmo assim, eles ainda conseguiam exercer forte influência sobre a população por meio de ameaças. Passaram a adotar a postura de fugir dos brasileiros e não mais nos enfrentar diretamente. A partir de então, foi adotado o sistema de pontos fortes. Um pelotão dividia suas esquadras e ocupava vários pontos dominantes em todo o bairro. Enquanto isso, outro pelotão realizava patrulhas descentralizadas na área para reprimir o crime. Dessa maneira, dezenas de bandidos foram presos ou mortos. Os que restaram se reorganizaram no bairro de Site Militaire. Poucos e isolados bandidos permaneceram em Solino. Seria a minha última missão. Falcão me pediu várias vezes para ficar longe de problemas, mas não teve jeito. Além de alguns papelotes de maconha e 2 homens presos, aconteceu a alteração abaixo descrita. Parti com Chacal 4, Cabo Velho e alguns homens recém-chegados para compor o 5º contingente. Saímos do Forte Nacional por volta das 10 horas. A Land Rover estava lotada de gente. Fomos percorrendo um percurso aleatório na direção de Alto Solino, enquanto acompanhávamos os mapas da área e explicávamos os segredos da região para nossos substitutos. Ao entrarmos na área mais perigosa do bairro, pedi que o motorista diminuísse a velocidade para melhor observarmos. Queria mostrar o caminho para o cemitério do bairro, ponto de honra dos bandidos, mas há tempo sob o domínio da tropa. Iria apenas mostrar a entrada em razão da nossa falta de tempo. Bem devagar, fui apontando o ponto forte 6, o 5 e os pontos críticos da favela. Alguns homens ao lado de um campo de futebol olhavam meio desconfiados. Na hora eu achei aquilo meio estranho. Esses caras estão olhando demais para a gente, você não acha, Cabo Velho? Eu falei. É mesmo, tenente, alguma coisa não está certa, pode ter certeza. Com o tempo, passamos a conhecer as reações das pessoas do lugar. O olhar para a tropa dizia muito. Os novatos não percebiam, mas nós, depois de 5 meses de missão, éramos capazes de achar drogas, traficantes e armas apenas pelo olhar que os transgressores lançavam em nossa direção. Os acompanhantes sempre nos perguntavam como era possível, já que eles não percebiam nada. Era o tirocínio desenvolvido pelos que atuavam diariamente na rua. Os novatos normalmente não achavam coisa alguma, pois se preocupavam em observar o que acontecia perto deles, enquanto os mais antigos sempre observavam as pessoas ao longe da tropa. Fomos andando e observando. Quando entrei na pista que passava pela entrada do cemitério, avistei 2 ou 3 homens aglomerados olhando para o nosso carro a mais ou menos 150 metros. Estavam preocupados. Ao perceberem que eu os observava, desfizeram a rodinha e cada um entrou em um beco diferente com passadas rápidas. — Você viu, tenente? — falou Chacal 4. — Vi sim. Pare a viatura, falei. — Mas eu não vi nada, falou o tenente que nos acompanhava. — Pode parar. Desce todo mundo porque tem alguma coisa por aqui. Tomem cuidado, falei. De imediato desci e tomei a frente do deslocamento junto de Cabo Velho. Fomos entrando pelo beco retalhado de corredores. O clima estava tenso. As poucas pessoas que passavam pela tropa faziam questão de apertar o passo e de desviar o caminho. Cabo Velho fazia segurança e eu avançava para dentro do morro. Já avistava os túmulos, em torno de 15 lápides coloridas com inscrições em creole indicando o nome das famílias donas dos jazigos. Havia um temor de guerrilheiros estarem à espreita nos aguardando. Chacal 4 ocupava o perímetro da área e cobria a visão lateral do cemitério que dava para toda a favela. Nada à vista no momento. — Não tem nada não, comentou um dos sargentos com seu tenente. — Parece que não, concordou. Avançamos mais um pouco. À frente, uma grande lápide pintada de verde com algumas inscrições em preto era o destaque entre os túmulos. Fomos nessa direção com a intenção de nos certificarmos da segurança do local. Quando passamos por ela, uma surpresa, encontramos 2 corpos encostados na parede da retaguarda do túmulo, um quadro de horror, com certeza. 2 homens mortos amarrados um ao outro estavam jogados no chão. Aproximei-me. Chacal 4 sacou sua máquina fotográfica e passou a registrar a cena enquanto eu colocava uma luva cirúrgica para revistar os corpos. Não havia documentos. Estavam amarrados por pedaços de suas próprias roupas. O tronco das vítimas estava deformado pelas inúmeras pancadas recebidas. Com certeza uma vingança.
As marcas nos corpos apontavam a brutalidade das mortes. Seus braços e pernas estavam todos quebrados. Mas o pior eram as cabeças, nem pareciam humanas. Os ossos das faces também foram completamente fragmentados, desde a nuca, passando pela testa e chegando ao queixo retalhado por cortes e cheio de hematomas. Os maxilares estavam deslocados para a direita. Não posso dizer que estavam escalpelados, como for o caso quando achamos pessoas vivas com a cabeça nesse estado. Era bem pior. Os 2 crânios foram destruídos. Bateram nas cabeças dos homens, provavelmente com madeira ou pedras, até elas abrirem. Todavia não pararam por aí, pois continuaram a ação até retirarem todo o cérebro dos 2. Para finalizar, bem no meio e no fundo do buraco da cabeça, implantaram uma pequena almofadinha quadrada de uns 3 centímetros de lado, com uma inscrição voodoo nas faces e a palavra Chicheri, uma alusão a um bairro vizinho rival das gangues de Solino. Os corpos ainda estavam quentes e bem moles, denotando morte recente. Certamente os cadáveres foram desovados ali, pois existia pouco sangue e nenhum vestígio de espancamento haver ocorrido no cemitério. Comuniquei ao comandante da companhia que já não era Falcão, e sim um capitão do novo contingente. Ele fez os contatos com a PNH e solicitou a remoção dos corpos, mas ali a polícia só entrava com escolta da MINUSTAH. Abandonamos o local e só retornamos ao final da tarde para verificar, mas os corpos não mais estavam expostos. Conversando com a população, descobrimos que os bandidos desovaram os homens esperando alguém tomar a iniciativa de enterrá-los. Um dos moradores cavou um buraco na região do cemitério e o sepultou, alegando que ninguém do estado aparecia para tomar essa providência. Os próprios habitantes da região sumiam com os cadáveres desovados. Esse procedimento era frequente, pois se esperassem a PNH, ninguém aguentaria o mau cheiro da decomposição. A violência era realmente assustadora em Porto Príncipe. Até mesmo os policiais não tinham força e muito menos coragem para enfrentar a criminalidade. Próximo a Belém, o comissário de polícia sempre enviava alguns homens para controlar as vias públicas. Quando estes ficavam próximos à região central, normalmente nada acontecia. Contudo, se alguns inventavam de cuidar ou vigiar uma esquina dentro do bairro onde ficávamos, os problemas eram certos. Ao menor descuido, os guerrilheiros armavam uma emboscada e atacavam os policiais mortalmente. Perdi a conta de quantos integrantes da PNH morreram fiscalizando ruas nos bairros controlados pelos brasileiros. Por isso, havia uma regra geral para eles: não entrar nas favelas com guerrilha. Em caso de extrema necessidade, solicitar escolta dos brasileiros. Matavam as pessoas por qualquer motivo. O valor da vida humana nas favelas não era o mesmo dos lugares que conhecemos. As pessoas não se sentiam protegidas em seu direito de viver e por isso pareciam não respeitar esse direito do próximo. E isso ocorria de maneira generalizada. Presenciamos, certa vez em Belém, uma cena que nos impressionou muito pela figura do agressor. Era uma criança que quase se tornara um assassino. Não sei ao certo como os garotos chegaram até ali, mas estavam próximos ao PF1 da Rua Mariela, mais precisamente no posto de sentinela do entroncamento com a São Martim. 2 crianças com mais ou menos 10 anos apareceram. Discutiam seus direitos sobre um pacote de pipoca. Talvez alguém o tivesse dado por algum serviço ou por solidariedade, eu não sei ao certo. De repente, a discussão passou à agressão física. Uma delas segurou a pipoca enquanto a outra pegou uma pedra do chão e atacou. As pessoas passavam e observavam sem interferir. Ao ser atingida por uma das pedras, a criança com a pipoca partiu em direção à outra e iniciou um duelo digno das rinhas de galo. Antes do primeiro soco, a pipoca caiu no chão e foi esquecida pelos lutadores. As crianças atracaram-se dando socos e chutes. Caíram no chão, uma por cima da outra. A que caiu por baixo bateu com a cabeça e, ao levar as mãos ao local da pancada, acabou abrindo sua guarda. A outra agiu rapidamente e se aproveitou agarrando-lhe o pescoço com as 2 mãos. No posto, o pessoal do primeiro GC observava tudo, enquanto a criança atacada no pescoço tentava desesperadamente livrar-se do sufocamento. Não se interferiu até que um dos soldados de sentinela, Verme, julgando a situação fora da normalidade, resolveu agir. — Urso, você está vendo aquilo? Perguntou Verme ao seu companheiro. — É só uma briga de crianças, Verme.
Não esquente a cabeça, não, mas o garoto parece estar morrendo. Como? O garoto, cujo pescoço foi agarrado, não conseguia se soltar e aos poucos começou a perder as forças em razão do sufocamento. Foi desfalecendo, desfalecendo, até começar a perder os sentidos e desmaiar. Naquele momento, o verme abandonou o posto, foi ao outro lado da rua e interferiu. Sua presença não foi suficiente para o agressor soltar o pescoço da criança, que já estava com os braços soltos ao lado do corpo. Com as mãos, o soldado a separou. A enforcada caiu no chão com os olhos fechados. A agressora debateu-se tomada por um ataque de raiva. Segure o outro, porque parece que este aqui está morrendo, gritou o urso afoito enquanto segurava o desfalecido e o colocava no chão com as pernas levantadas. Alguns segundos depois, seus olhinhos voltaram a abrir. Menos mal, mas se alguém interferisse, um mataria o outro por causa da pipoca. A violência estava incrustada na sociedade e apenas com dinheiro não se resolveriam as discussões. A visão do mundo estava comprometida. Era preciso rever a educação colocada à disposição do povo. Pasta 20. Parte 20. Baby Doc. Baby Doc era o indicativo rádio de nosso médico. O nome fazia referência ao ex-ditador do Haiti, responsável por milhares de mortes durante seu violento governo. Nosso médico não era nada disso. Ao contrário, era um defensor incansável da vida. Começou a ser chamado de Baby Doc por uma brincadeira dos haitianos de sítio militar. O apelido pegou rápido e assim ficou conhecido até o fim da missão. Portanto, sempre que me refiro neste livro a Baby Doc, não se trata do ditador, mas do médico da minha companhia. Era um cara baixinho, gordinho e muito simpático, calmo e nada atlético. Conversava com todos e adorava computadores. Para os militares que trabalharam com ele na 3ª Companhia, mostrou-se um verdadeiro gigante. Desde o princípio, suas ações demonstraram coragem e espírito militar. Baby Doc era um dos únicos médicos a enfrentar as patrulhas dos pelotões de fuzileiros nos becos. Por diversas vezes acompanhou-nos em invasões e vasculhamentos, demonstrando seu alto grau de comprometimento com a companhia e com a missão. Em nenhum momento fugiu de trabalho. Ficava dias embrenhado na favela com a infantaria e a cavalaria sem reclamar. No Forte Nacional, quando nos mantínhamos isolados do restante do batalhão, era o único médico do local. Nos 2 meses passados ali, não me lembro sequer de uma noite que ele tenha dormido por inteira. Sempre havia suturas, atendimentos e partos a serem realizados. A população da favela acabava por buscar apoio da MINUSTAH para o transporte de feridos ou doentes para os hospitais da região. Quando os soldados vigiavam seus postos durante a noite, da escuridão dos becos apareciam mulheres com suas mães, irmãs ou maridos pedindo ajuda. Apesar das recomendações para não embarcarmos civis nas viaturas, normalmente nos víamos obrigados a levar os moribundos ao médico à sede do Forte Nacional da favela de Belém. Já de madrugada, em uma dessas noites, eu estava realizando uma ronda no perímetro interno do Forte Nacional quando uma viatura adentrou o portão com nossos militares transportando uma grávida. A mulher, vestida de rosa, aproximou-se da luz da Rua Mariela, PF1, carregada pelo marido. Apresentava contrações e gemia muito. A sentinela avistou-a rapidamente, acionou o tsunami e um dos motoristas da viatura de apoio. Chegou com a roupa toda molhada. Não sei ao certo, mas parecia que a bolsa havia rompido. A viatura foi preparada. Os militares estavam acostumados com aquilo e procediam à ajuda com bastante tranquilidade. Uma das sentinelas se comunicou com o Forte Nacional e solicitou que o médico se preparasse. Os outros embarcaram a moça deitada no soalho da caçamba da Land Rover e partiram. Ao chegarem ao forte, Baby Doc já aguardava a parturiente vestindo seu uniforme de educação física, luvas e um avental. A viatura estacionou diante da pequena sala da enfermaria. Nela havia poucos recursos. Os casos graves obrigatoriamente eram evacuados para hospitais maiores. Além de um aparelho de reanimação, uma maca e material para pequenas suturas, nada mais existia na sala. O marido desceu da viatura e ficou de lado observando. A mulher chegava a gritar de dor. Baby Doc se aproximou e fez alguns testes com as mãos. Parece que vai nascer agora mesmo, disse. Entrou então para a enfermaria para dar algumas instruções ao enfermeiro e seus auxiliares. Baby Doc, volte aqui para fora que a criança está nascendo, gritei.
Mas já? Perguntou enquanto endireitava as luvas. A viatura estava a 5 metros da porta da enfermaria e vários curiosos, entre cabos, soldados e eu, estávamos aglomerados, só observando. No momento em que Baby Doc entrou para pegar as luvas, a mulher teve uma forte contração e a criança começou a sair. Ela estava deitada no banco. Ficamos assustados. Baby Doc retornou rápido, mas ao ver a cena sorriu. Colocou as mãos na criança, que já estava com a metade do corpinho para fora da mãe, e apoiou o menino, guiando-o seguro até suas pernas saírem por completo. Mais um haitiano nasce pelas mãos da Minustah. É menino, disse ele sorrindo. Seus auxiliares vinham com alguns instrumentos para finalizar o parto. Continuaram ali mesmo, na viatura. Depois de 1 ou 2 horas de descanso, a mulher voltou para casa com o filho nos braços. Essa foi mais uma das dezenas de histórias felizes em que Bel-Air foi presenteada pelas mãos de Baby Doc. Em algumas outras, porém, os finais não foram tão felizes. Meu pelotão ocupava a Rua Mariela, quando, como no caso anterior, uma jovem mulher grávida apareceu pela rua pedindo ajuda. Da mesma forma, embarcamos e a levamos ao nosso médico. Era uma situação um pouco mais delicada. Sabíamos que se houvesse qualquer tipo de complicação, seria necessário evacuar a mulher em face da precariedade da enfermaria. Todavia, os poucos e pobres hospitais da região estavam todos em greve e não realizavam atendimentos nem mesmo de urgência. Ao chegar ao forte, Baby Doc a examinou e logo percebeu que estava abortando. O centro de comunicações do forte foi acionado para procurar ajuda em algum hospital, mas nenhuma resposta positiva foi obtida. O aborto já acontecia e, para não perder a mãe, o médico se viu obrigado a realizar os procedimentos de maneira precária. Colocou as luvas e começou as práticas necessárias. Com as mãos, começou a retirar o feto de dentro da mulher. Ele dizia não ter instrumentos adequados nem suficientes para intervenção, e se não achássemos lugar adequado para remoção rápida, a mulher morreria na sala em pouco tempo em virtude da hemorragia causada pelo aborto. O sangue não parava de escorrer e Baby Doc lutou por horas na tentativa de estancar o sangramento. Enquanto isso, as buscas por uma vaga nos hospitais da região se mostravam fracassadas. Em certo momento, já muito cansado pelas horas ao longo da madrugada tentando ajudar a parturiente, Baby Doc arrancou suas luvas e sentou. Chacal, vamos levá-la a um hospital qualquer. A gente tenta entrar na marra. Você acha que vão atender a moça? Não sei, mas se não a atenderem, ela vai morrer com certeza. Embarcamos a mulher na viatura da ambulância da base e partimos pela escuridão do centro de Porto Príncipe em busca de um hospital. Descemos a Rua do Forte, atravessamos o bairro de Bel-Air e chegamos ao único ponto iluminado do centro, o Palácio Nacional, sede do governo. Passamos por ele e seguimos um quarteirão à frente até o hospital universitário. Está fechado, Chacal, tudo apagado, nem seguranças na frente. Vamos procurar outro, disse o doutor. Partimos sem saber a direção certa, pedindo informações a algumas pessoas nas ruas, mas ao encontrarmos outros hospitais, a mesma situação encerrava nossas esperanças. Tudo apagado, em greve. Decidimos então ir atrás dos Médicos Sem Fronteiras, que costumavam atender em um hospital improvisado em uma das favelas da capital. Era a nossa última esperança. Depois de alguns minutos pelas ruas escuras e estreitas, encontramos um ponto de luz que anunciava o hospital. É ali, falou Baby Doc com alívio. O motorista acelerou e parou na frente da entrada principal do prédio. O portão estava fechado, mas luzes acesas indicavam a existência de pessoas lá dentro. Descemos rapidamente e retiramos a mulher com a maca. Colocamos a moça no chão enquanto o motorista pedia para abrirem os portões. O sangue vivo escorria em abundância e ela gemia muito de dor. Um enfermeiro e um segurança vieram em nossa direção fazendo sinal de negativo. Não abririam o portão. Baby Doc não se conformava. Esta mulher precisa da sua ajuda, disse ele em inglês. Nós não podemos fazer nada, estamos em greve, respondeu o homem. Então me deixe entrar aí que eu mesmo trato dela. Sinto muito, estamos em greve, respondeu. Essa mulher vai morrer aqui na porta se vocês não abrirem. Não vai ser a primeira, responderam. Nosso médico ficou desolado, arrastou a maca e colocou a mulher sangrando bem na porta do hospital e a deixou ali por alguns instantes. O sangue escorria e formava uma poça na calçada.
É assim mesmo, Chacal. Aqui ninguém se preocupa com a vida dessas pessoas. Infelizmente eu não posso fazer nada. Esta mulher vai morrer. Talvez uma máquina fotográfica para filmar aquela negligência pudesse colocar um pouco de receio naqueles homens, fazendo-os nos deixar entrar com a mulher, mas havíamos saído correndo do Forte Nacional e não a levamos. Baby Doc se levantou bufando. Vamos embora, ela pode até morrer de dor, mas eu vou tentar salvá-la, falou enquanto arrastava novamente a maca para dentro da ambulância. Partimos pela madrugada de volta ao forte. Lá chegando, escorremos o excesso de sangue do chão e colocamos a moça no leito da enfermaria. Eu vou tentar fazer a raspagem sem anestesia mesmo, falou Baby Doc. E assim o fez. Por quase 4 horas, trabalhou retirando partes do aborto de dentro do útero. Seus auxiliares revezavam-se para descansar e limpar o sangue escorrido. Às vezes, o médico queixava-se do sangramento não parar e da possibilidade da mulher morrer. Por volta das 8 da manhã, Baby Doc pediu para a equipe sentar. Pessoal, conseguimos. O sangramento parece que estancou desta vez, disse. O enfermeiro e os auxiliares abriram um sorriso. Não sei como esta mulher suportou. Com certeza era para ter morrido, complementou o médico. A mulher permaneceu ali por mais algumas horas e depois foi embora. Sua família foi orientada a procurar apoio hospitalar. Dias depois, a moça foi vista caminhando bem pelas ruas de Bel Air. Assim concluía-se mais uma das histórias, ainda que gratificante, não tão feliz pelo desfecho e pelo sofrimento causado. Algumas outras foram de final totalmente triste, nas quais mulheres, idosos e crianças chegavam praticamente mortos ao Forte Nacional e nada se podia fazer. Apesar da falta de estrutura, aquele médico deu uma aula de solidariedade. Por vezes, chegou a contrariar determinações maiores das Nações Unidas quanto ao atendimento de civis por militares. Não era permitido atender a população, mas ele o fazia. Sua missão de médico e a vontade de ajudar eram mais fortes. Só parava de atender quando seu estoque de material baixava a ponto de comprometer uma futura emergência da tropa. Fora isso, ajudava sempre os mais necessitados. Não reclamava, não discriminava, tampouco se acovardava. Por diversas vezes víamos que estava exausto, pois não dormia. Mesmo assim, continuava a trabalhar. Baby Doc era um médico em início de carreira, com certeza ainda ajudará muitas pessoas no Brasil. Todavia, acho que a sua dedicação pelo povo haitiano durante aqueles 6 meses foi o suficiente para garantir o seu lugar no céu. Sua postura profissional e humanitária é digna dos maiores reconhecimentos. Seus ensinamentos de força e trabalho estão imortalizados em nossa